A distribuição de fluxo sanguíneo ao longo do nosso corpo, ela não é homogênea. Ou seja, ela não acontece de forma igual. Tem alguns órgãos, tem alguns tecidos que eles precisam de mais fluxo sanguíneo. Eles exigem mais sangue, eles exigem mais nutrientes. Então, ele vai precisar de um aporte sanguíneo maior. E eu trouxe aqui como exemplo, né, de órgãos que precisam desse fluxo maior, o fígado e o rim. E quem é que vai determinar isso? As arteríolas. Elas vão ser responsáveis por determinar esse fluxo sanguíneo. Se naquele tecido vai ser maior, se no outro tecido vai ser menor. Então, ela é responsável por isso, certo? E a depender, né, das características, tanto das características das arteríolas, das características estruturais. Ao longo do nosso corpo, a gente vai encontrar vários tipos de arteríolas, então é característica estrutural da arteríola. Além disso, tem um local que vai determinar, né, o fluxo sanguíneo, o local, onde é que é esse tecido, como é esse órgão, e também da necessidade do tecido. Como exemplo aqui de necessidade do tecido, eu trouxe o músculo esquelético. Então, reparem, olha que interessante, tá? O músculo esquelético, quando a gente está em repouso, ele recebe 20% do fluxo sanguíneo. Então, as nossas arteríolas, elas estão lá realizando o fluxo sanguíneo, enviando sangue para todo o corpo. E como eu estou em repouso, eu vou enviar 20% do fluxo sanguíneo para esse músculo esquelético corporal. 20%. Os outros 80% estou enviando, eu sou arteríola, tá? Então, eu como arteríola estou enviando para outros tecidos, para outros órgãos. Agora, a partir do momento que a gente começa a realizar uma atividade física, que a gente exige essa musculatura, que essa musculatura trabalhe, esse fluxo sanguíneo, ao invés de 20%, ele vai ser enviado 80%. E aqui entra a necessidade. Então, nesse momento aqui em que o meu corpo ele está em atividade, o meu músculo ele precisa de mais sangue, ele precisa de mais oxigênio, nutrientes. Então, a arteríola muito esperta, ela vai fazer o quê? Opa, vou inverter isso. Deixa eu mandar aqui 80% de sangue para o músculo esquelético e os outros 20% eu vou administrando aqui. Então, isso é um exemplo de necessidade. Então, a depender aí da necessidade do local, do órgão ou do tecido, né? E das características dessas arteríolas é que elas vão controlando esse fluxo sanguíneo. Possuímos mais de 10 bilhões de capilares pela circulação periférica do corpo. Então, o corpo todo da gente, ele tem em torno de 10 bilhões de capilares. É muito capilar. E o tamanho dele é o equivalente a 500 a 700 metros quadrados. É muito grande, gente. É muito, eu acho que a gente não consegue nem imaginar, né? A gente nem consegue imaginar, porque é muito grande. Então, o nosso corpo inteiro, toda a nossa circulação, ela tem aí mais de 10 bilhões de capilares, que isso dá 500 a 700 metros quadrados. Na microcirculação é onde ocorre a principal função do sistema circulatório, que é a troca de substâncias. Então, o nosso sistema circulatório todo, ele tem um local que é principal, e esse local é a microcirculação, é o que a gente vai falar agora. Então, tem tudo aí, mas onde é que de fato é importante? Aquele lugar ali que é o ponto-chave é a microcirculação. Vamos entender primeiro alguns componentes, né, dessa microcirculação, para depois a gente entender como é a função e como é que ela ocorre, tá? Então, ó, como componente principal da microcirculação, nós temos as arteríolas, nós temos as vênulas e os vasos linfáticos. As arteríolas, a gente tem as arteríolas, elas são artérias menores. Tem um calibrezinho menor, por isso que ela é chamada de arteríola. As vênulas é a mesma coisa, tem as veias e as vênulas são veias também, mas com um calibre menor. As artérias, elas vão controlar o fluxo sanguíneo, como a gente falou agora, para cada tecido. E aí, a depender desse local, a gente tem o diâmetro dessa arteríola.
Então, a depender se o local exige mais fluxo, esse diâmetro é maior. Se exige menos fluxo, esse diâmetro é menor. Aí, temos as meta-arteríolas. Essa daqui vai ser super importante para a gente, porque tudo vai acontecer justamente vai iniciar, né, nas meta-arteríolas, que elas vão conectar as artérias com as vênulas. Tem uma imagem aqui que vai ficar muito melhor a gente visualizar, a gente entender isso. Às vezes falando parece que é complicado, mas quando a gente visualiza, pelo menos eu sou muito visual. Então quando a gente visualiza, a gente consegue ter uma ideia melhor do que é, né, tudo isso que a gente está falando. Mas imagine aí vocês que a gente tem lá as artérias, essas artérias elas vão diminuindo, vão virando arteríolas e depois nós temos as meta-arteríolas. Essas meta-arteríolas, elas têm uma musculatura lisa que vai gerar o esfíncter pré-capilar. Esse esfíncter também é muito importante, porque é ele que vai determinar o que vai entrar e o que vai sair do capilar. Ele faz a parte de abrir e fechar, como se fosse assim, tá? Abrir e fechar esse capilar para que entre e saia esse sangue. Então, das meta-arteríolas, a gente vai derivar aí os esfíncteres e essa meta-arteríola, ela vai se ligar às vênulas. Então, vai ser exatamente o local em que vai unir as veias com as artérias. Só que aqui, como o calibre é pequenininho, a gente fala arteríolas e vênulas. As vênulas, elas são maiores que as artérias, que as arteríolas, e o revestimento muscular é mais fraco. Só que ela tem uma pressão maior e por isso ela consegue se contrair mais. E como componente aí também da nossa microcirculação, nós temos os vasos linfáticos. Então esses daqui são os componentes, são as estruturas que vão estar participando da microcirculação. As arteríolas, as meta-arteríolas, os esfíncteres pré-capilares, as vênulas e os vasos linfáticos. Aqui tem a foto para que a gente consiga visualizar tudo isso que foi dito. Então vamos entender. Olha só. Essa parte aqui, onde eu estou passando o laser, é a arteríola, tá? Então essa parte aqui vermelha é a arteríola. A gente já teve aqui mais para frente, antes, né, de chegar às arteríolas, a gente tem as artérias. Então quando elas vão ficando menores, elas vão mudando de nome, mas é porque o calibre ele tá diminuindo para que ocorra essa microcirculação, certo? Então aqui nós temos as arteríolas. Diminuindo aqui, nós temos as meta-arteríolas, temos os esfíncteres pré-capilares, então é ele que vai ser o responsável por permitir o que vai entrar e o que vai sair, aqui o fluxo sanguíneo, né, na verdade. Aqui embaixo nós temos as vênulas e é justamente aqui que ocorre a microcirculação. E qual é a função, Nath, da microcirculação? Para que serve a microcirculação? Uma das funções mais importantes do nosso corpo ocorre aqui na microcirculação, porque é aqui que a gente vai ter o transporte de oxigênio, o transporte de nutrientes, a remoção de dióxido de carbono, a remoção de excreção celular. É aqui que a gente vai dar o combustível para que as nossas células, elas se mantenham vivas e respirando, e é aqui que a gente vai remover tudo que não presta das nossas células. É aqui que vai ocorrer tudo isso. Então, o funcionamento do nosso organismo, ele acontece aqui. Olha que incrível isso. É justamente aqui que ocorre tudo isso. E essas trocas metabólicas, elas ocorrem de que forma, né? Elas ocorrem do sangue para o tecido e do tecido para o sangue. Então, as arteríolas, elas estão ricas em nutrientes e oxigênio, e as vênulas, as veias, elas vão estar ricas em gás carbônicos e excretas, né, celulares. Tudo que não presta ali das nossas células, ele vai ser eliminado. Então, enquanto as artérias, as arteríolas, elas estão enviando tudo o que é
necessário para a sobrevivência das nossas células, as veias elas vão recolher tudo o que não presta mais das nossas células. E aí a microcirculação, de uma forma geral, ela participa, né? Ela é importante no processo nutritivo para poder nutrir as nossas células e no processo respiratório celular, para que as células respirem. Então ela é importante para a vida, né? É a vida, é a vida. E aí é importante a gente entender minuciosamente sobre a microcirculação, porque começamos a perceber que tudo tem origem aí. Vamos agora entender o que como é a estrutura do capilar, certo? O capilar, ele é constituído de uma camada de células endoteliais, e essas células, elas são muito permeáveis, e elas devem ser assim, para que a gente consiga fazer essas trocas. Se elas não fossem permeáveis, se fosse impermeável, como é que ia acontecer essa troca? Não ia ter como. Então elas são bastante permeáveis para que essas trocas elas consigam acontecer, para que essa troca ela seja rápida e fácil. Então por esse motivo que elas são bastante permeáveis. Além, né, dessa camada de célula endotelial, nós temos uma membrana bem fininha, a membrana celular. E esse capilar, ele tem espessura de 0,5 micrômetros e o diâmetro interno dele é de 4 a 9 micrômetros, tá? E é o ideal para poder passar os eritrócitos e outras células do sangue. Então ele tem o diâmetro exato para que essas células elas consigam passar e caminhar, né, por esses capilares. Vamos lá. Isso aqui é o capilar. Olha aqui onde está o meu laser. Isso aqui é o capilar. E aqui também é o capilar, tá? Só que essa parte aqui de baixo é a visão disso aqui. Aqui é a composição, na verdade, disso daqui, do capilar. Então, o capilar, ele vai ter uma membrana. Então, aqui tá a membrana basal desse capilar. Ele vai ter a célula endotelial, que é essa onde eu estou grifando aqui é uma célula endotelial. Essas células, elas vão ser compostas por caveolina, que é uma proteína. Então, observa aqui na imagem a caveolina. Vai ter também a composição de fosfolipídio e esfingolipídio, que também é um tipo de lipídio. Além disso, tem colesterol, que é um álcool aqui, por toda a sua composição, né, constituindo aqui a parede do capilar. Bom, essas caveolinas aqui, elas são proteínas e elas vão formar as cavéolas, que são essas cavidades aqui que vocês estão vendo, que eu estou grifando aqui para que vocês consigam visualizar melhor. Então, essas proteínas aqui, caveolina, elas vão formar essas cavidades que vão ser chamadas de cavéolas e elas vão ser responsáveis pelo transporte de macromoléculas e alguns autores dizem que também ela tem como função, né, realizar a endocitose e a transcitose. Além disso, nós teremos aqui uma fenda intercelular e é através dessa fenda que a gente vai ter a passagem de substâncias hidrossolúveis, que são solúveis em água. E temos esse canal vesicular aqui. Esse canal vesicular, ele vai ser formado pela caveolina, pelas cavéolas. Então, essas cavéolas... Eita, que o nome quase não sai. Então, essas cavéolas, elas vão se juntar e vão formar esses canais vesiculares. Então, essa daqui é a parede do nosso capilar. Então, a parede do nosso capilar, a gente vai encontrar essas estruturas aqui. Bom, o fluxo sanguíneo ao longo, né, do capilar, ele não ocorre de forma contínua. Ele tem um tempo em que ele flui e tem um tempo em que ele para de fluir. E isso tudo vai ocorrer por conta da vasomotilidade. Então,
Então, ela vai ser responsável pela contração intermitente das meta-arteríolas e dos esfíncteres. Então, a microcirculação, ela vai ocorrer nesse local aqui da meta-arteríola e dos esfíncteres, tá? Então, para que isso aconteça, essa passagem de fluxo sanguíneo ocorra, a gente vai chamar, né, isso de vasomotilidade, que é a contração de tempos em tempos. Então, hora eu vou contrair, vou não permitir que esse fluxo passe, horas eu vou permitir que esse fluxo passe. E temos vários fatores determinantes para que essa motilidade aconteça, para que essa passagem, entrada e encerramento, né, de passagem de fluxo sanguíneo, ela ocorra, essa contração e esse relaxamento, ele ocorra. Um desses fatores, e o fator mais importante, é o oxigênio. Então, se a gente tiver um tecido e esse tecido ele tiver a concentração de oxigênio diminuída, essa vasomotilidade ela vai ter que ocorrer com maior frequência e com uma duração maior, porque eu preciso que esse tecido ele receba oxigênio. Então, eu vou aumentar essa vasomotilidade, eu vou aumentar esse período, né, intermitente de contração. Então, vou fazer com que chegue nesse tecido mais oxigênio, aumente o fluxo sanguíneo para que chegue mais oxigênio nesse tecido. Então, imagina aí, vamos imaginar, para que a gente consiga entender isso de forma mais clara, que eu tenho uma torneirinha aqui, tá? E eu sou responsável pelo que vai entrar e o que vai sair aqui dessa torneira. Então, se digamos que eu feche essa torneira por 1 segundo e abra por 1 segundo. Feche por 1 segundo e abra por 1 segundo. Então, isso aqui vai acontecer por alguns fatores. Então, um dos fatores que vai determinar o tempo em que eu vou deixar que essa substância ela saia e que essa substância permaneça aqui dentro é o oxigênio. Então, aqui nesse tecido aqui tem pouco oxigênio. Então, ao invés de ser 1 segundo fechado e 1 segundo aberto, 1 segundo fechado e 1 segundo aberto, agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir e vou fechar mais rápido. Vou abrir por 2 segundos, vou fechar por 1. Vou abrir por 2, vou fechar por 1. Então, eu tenho que fazer com que passe mais oxigênio, com que passe mais sangue. Então, essa frequência vai ser maior e o tempo também vai ser maior. O tempo de passagem também vai ser maior, certo? Então, fica aí o oxigênio como um dos fatores que interfere, né, nessa vasomotilidade. Agora nós entendemos que a microcirculação é a transferência de substâncias. Então, nós teremos os capilares. Nesses capilares, nós teremos essas trocas, né, de substâncias entre o plasma sanguíneo, que é o sangue, e o líquido intersticial. Isso tudo vai acontecer através da membrana do nosso capilar. Então, a membrana do nosso capilar, ela vai permitir essa troca, essa transferência de substâncias e por um processo chamado difusão. Então, por difusão, a gente vai conseguir fazer essa troca de substâncias. E aí, à medida, né, tudo isso vai acontecendo, à medida que o sangue ele vai passando pelo capilar. Quando esse sangue chega no capilar, ele também começa a passar de uma forma mais lenta para que a gente consiga, né, realizar essa transferência, para que a gente consiga realizar essa troca aí de substância. E com isso nós temos, né, a difusão dessas moléculas de água e dessas partículas para dentro e para fora do capilar, dentro e fora do capilar, provocando mistura contínua do líquido intersticial e do plasma. A gente sempre tem o questionamento, né, o que é o líquido intersticial, o que é o plasma, o que é a linfa, mas se a gente for parar para pensar, basicamente é a mesma coisa, tem os mesmos constituintes, todos esses líquidos, tanto o plasma, quanto o líquido intersticial, quanto a linfa, eles possuem basicamente os mesmos componentes. Então, se eu tenho lá o meu capilar e esse plasma sanguíneo, ele vai sendo
transferido para o meio intersticial, para que lá eu consiga, né, permear através também das membranas celulares nas células. E esse líquido intersticial, depois, vocês vão ver, como eles ficam em excesso, eles acabam sendo recuperados pelo capilar linfático. Então, agora, dentro desse capilar linfático, ele é uma linfa. Então, qual é a diferença? O constituinte básico é o mesmo, só que quando ele está dentro do capilar sanguíneo, ele possui maior concentração de proteínas. Quando ele está dentro do capilar linfático, ele possui o mesmo constituinte desse líquido intersticial, que tem menos proteínas do que o plasma sanguíneo. E agora, dentro do capilar linfático, ele vai ter também células de defesa junto. Então, eles vão mudando pequenas constituições, mas basicamente é a mesma coisa, é o mesmo líquido. Bom, se eu tenho uma substância lipossolúvel, essa difusão ela vai ocorrer através da membrana de forma muito mais rápida, muito mais intensa, porque a membrana do nosso capilar, ela tem muito mais constituinte lipídico, então ela vai ter afinidade. Todas as substâncias que forem lipossolúveis é que o quê? Substâncias que têm afinidade, que são solúveis em gordura, em lipídio. Como a minha membrana, a maior parte da constituição dela é lipídio, eu vou ter uma permeação, uma difusão muito melhor. E quais são essas substâncias que nós possuímos, né? E que realiza essa difusão através da membrana? O oxigênio e o dióxido de carbono. São duas substâncias aí que são lipossolúveis e olhe como o nosso corpo ele é inteligente. É super inteligente, não tem como não se apaixonar, né? Eles são super inteligentes porque o nosso corpo ele precisa muito de oxigênio, não é isso? Para viver, a gente precisa de oxigênio. E a gente quer eliminar o dióxido de carbono. Então, o que é que a gente faz? Essas substâncias, elas são lipossolúveis, então vamos deixar elas terem afinidade com essa membrana e permear melhor para que fique mais fácil essa permeação delas, porque o oxigênio aqui no caso é vital e o dióxido de carbono, ele é tóxico ao nosso corpo. Então, vamos deixar que essas trocas, elas aconteçam de forma mais tranquila, mais intensa, mais rápida, porque a gente já garante, né, digamos assim, a sobrevivência. E por isso, olha para isso que interessante, né? Então, o constituinte da membrana é mais de lipídios. As substâncias lipossolúveis, elas têm maior facilidade. E o oxigênio e o dióxido de carbono são duas substâncias aí que são lipossolúveis. As substâncias hidrossolúveis, elas vão se difundir através dos poros intercelulares. Quais são essas substâncias? A própria água, íons de sódio, cloreto e glicose são algumas, né, das substâncias que são hidrossolúveis e vão permear pelos poros intercelulares, ao invés de ser, né, pela membrana, tá? E tem um fator que é importantíssimo para a intensidade, a velocidade dessa difusão, dessas trocas acontecerem, que é a concentração. Então, a intensidade da difusão, ela é proporcional à diferença de concentração entre os dois lados da membrana. Então, se eu tenho mais oxigênio de um lado, eu vou liberar mais oxigênio, porque esse lugar aqui está cheio, então eu saio de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado. É tranquilo, ó, aqui tem muita água e ali está sem água, então vou transferir a água para aquele local. Certo? Fazendo uma analogia aí para a gente poder entender. Então, eu sempre saio do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Olha aqui o exemplo. A concentração de oxigênio no capilar é nas condições normais, tá? Falando em condições normais, maior que no líquido intersticial. Então, dentro do meu capilar sanguíneo, eu tenho mais oxigênio. Qual é o papel das artérias? Levar oxigênio e nutrientes, não é verdade? Então, nesse capilar, eu vou ter mais oxigênio do que no tecido,
porque eu tô trazendo bastante suprimento de oxigênio para poder entregar para todos os meus tecidos. Então, logo, isso é falando fisiologicamente, está em condições normais. Claro que pode ter alguma alteração e tal, mas falando em condições normais, o nosso capilar ele vai ter mais oxigênio do que o tecido. Então, o que é que ocorre? Se dentro do capilar eu tenho mais oxigênio, eu vou sair, o oxigênio ele vai ser liberado para o tecido. E o inverso também acontece. Então, dentro do tecido, dentro da célula, tem mais dióxido de carbono. E dentro do meu capilar tem menos. Então, eu vou sair do meio mais concentrado e vou para o meio menos concentrado. É aí que esse dióxido de carbono ele vai para as veias e a veia é responsável por fazer a eliminação desse dióxido de carbono, certo? As arteríolas, por sua vez, elas liberam o oxigênio para que a gente consiga manter aquele tecido vivo. Então, eu estou mais concentrada aqui, então eu vou te dar aqui um pouquinho para você conseguir respirar, para você conseguir viver. E eu vou pegar aqui o que não está prestando, certo? Então, como tem mais coisa aí que não presta do que aqui, eu vou pegando. Então, sempre isso, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, aqui nesse caso, certo? A gente chega na parte da filtração e absorção nos capilares. Tá legal, Nath, mas vamos entender melhor como é que isso ocorre? Vamos. Então, vamos lá. A filtração é a saída de fluidos do capilar para o interstício. A absorção é a entrada de fluidos do interstício para o capilar. Então, a filtração é o momento em que esse sangue ele está saindo das artérias e indo para o interstício e indo para o tecido, para a célula. Isso é filtração. Eu estou saindo, eu estou tirando fluidos. A absorção é o momento em que, aqui já é nas veias, tá? É o momento em que eu estou retirando do interstício, aqui já não é mais do capilar, estou retirando do interstício e trazendo para o capilar para poder fazer a eliminação, certo? Então, filtração, retirada de fluidos, saída de fluidos do capilar para o interstício. Absorção, eu estou absorvendo. O meu capilar agora ele vai absorver tudo que não presta para poder fazer a eliminação. E como é que isso acontece? Isso acontece através, né, de uma força chamada forças de Starling. Forças de Starling, que são as pressões, a gente vai entender agora. E nada de medo, viu? Que a gente fala, meu Deus, pressão coloidosmótica, pressão hidrostática, o que é isso, Senhor? O que é isso, Senhor? Vamos entender agora, certo? Então, essa filtração e essa absorção, ela vai acontecer através das forças de Starling, que é a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica, tá? Então, a pressão hidrostática é a pressão que o movimento do sangue exerce na parede do capilar. Então, o sangue ele vai exercer uma pressão no capilar que vai fazer com que esse líquido ele saia do capilar. Então, é a pressão do líquido, hidroágua, certo? Então, é a pressão que o sangue ele vai exercendo na parede do capilar e faz com que esse líquido ele saia e vá para o interstício. A pressão coloidosmótica, ela já é ao contrário, né? Então, é a pressão que as proteínas elas vão exercer dentro do capilar e como essas proteínas elas têm afinidade com a água, a gente vai absorver os fluidos do interstício. Então, enquanto a pressão hidrostática ela está liberando, né, retirando de dentro do capilar o líquido, a pressão coloidosmótica ela está puxando esse fluido, esse líquido para dentro do capilar. Vamos entender melhor aqui. Olha só, aqui por esse desenho, né? O desenho é muito bacana por isso. Vamos lá. Aqui em azul, essa linha aqui em azul é a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, ela modifica ao longo do capilar. Então, aqui no início é uma arteríola. Espera aí. Deixa eu mudar aqui para poder escrever.
Aqui é uma arteríola. E hoje eu tô mal de mouse para escrever. Aqui é uma arteríola e aqui é uma vênula. Vênula. Pronto. Então, aqui no início eu tenho uma arteríola e no final eu tenho uma vênula, para vocês conseguirem entender isso melhor. Saindo aqui da minha arteríola, eu tenho uma pressão hidrostática alta. Então, eu estou liberando mais líquido, certo? Então, saindo da arteríola, eu estou liberando mais líquido, porque eu estou rico em nutrientes, estou rico em oxigênio, então eu tenho que liberar esses fluidos, eu tenho que liberar essas substâncias. Então, eu vou liberando. Então, essa pressão ela é maior para que esse fluido ele saia desse capilar nesse momento, certo? E vá aqui para o intestino e depois vá para a célula. Isso aqui é uma célula, tá? A partir do momento em que a gente vai, né, caminhando aí ao longo, que esse fluido vai caminhando aqui ao longo desse capilar e indo, né, para a vênula, eu vou diminuindo essa pressão hidrostática. Pensa comigo. Aqui eu tenho bastante fluido, aqui eu tenho bastante líquido. Como eu estou liberando esse líquido, eu tô ficando aqui rica, rica não, aqui eu tô ficando pobre em água, em líquido, em fluido. Tô ficando pobre em fluido. E rica em proteína. Já perto da vênula, tá? O capilar já tá aqui virando uma vênula. Eu tô rica em proteína e pobre em fluido, porque eu já liberei todo o meu fluido. Então, como aqui a concentração de proteína ela tá maior, o que é que eu faço? Eu começo a puxar esse fluido aqui do líquido intersticial. Então, eu tenho a diminuição da pressão hidrostática. Então, eu não estou mais mandando o líquido para fora. Agora, eu estou puxando o líquido, porque a pressão hidrostática ela caiu, certo? E aqui embaixo, vou grifar aqui, nós temos a pressão coloidosmótica. A pressão coloidosmótica, ela se mantém. Por quê? Porque a gente não perde muitas proteínas. Proteínas são macromoléculas, a gente não perde muito, então a pressão ela é mais constante, certo? Mas aqui, como no finalzinho aqui, eu já tô diminuindo a pressão hidrostática, eu começo a ter uma concentração maior de proteína e puxar mais fluido, porque a proteína ela tem afinidade com a água, então ela puxa aí esse fluido. Então, é isso aqui que acontece, a filtração e a absorção nos capilares. E essa microcirculação, essa filtração, a absorção, ela está acontecendo a todo momento no nosso corpo. Só que a quantidade de filtração, que é o que? Filtração. Filtração é liberação de fluido. A liberação de fluido, ela é muito maior que a absorção. Então, eu libero muito mais fluido do que eu absorvo, do que eu pego de líquido. E aí, ao longo do dia, nós temos um excedente de 3 litros. Pensa aí comigo, imagine 3 litros vagando aí pelo nosso organismo, que não deveria. Mas e o que é que acontece, Nath? Nath, esse líquido não pode ficar circulante aí no nosso corpo sem ter um destino, meu Deus, e agora? Realmente não pode, isso não pode acontecer. Mas é aí que entra o nosso capilar linfático. Então, o capilar linfático, ele vai recolher o excedente de líquido, de fluido,
para que ele consiga devolver ao sistema sanguíneo. E aí a gente fecha a nossa microcirculação. Então a gente tem as artérias liberando fluidos, liberando nutrientes, liberando oxigênio. Nós temos as vênulas absorvendo os fluidos, absorvendo dióxido de carbono, tudo que não presta do nosso organismo, né, dos restos celulares. Mas ainda assim, essa absorção pelas vênulas, pelas veias, ela é menor do que o que a gente está liberando. Então a gente fica com déficit. Tem líquido aqui demais nesse espaço intersticial. Então o que é que acontece? A gente vem com o sistema linfático para poder auxiliar e reabsorver esse excedente aí e devolver isso para o nosso sistema sanguíneo, porque é importante que a gente consiga recuperar o máximo possível. Aí aqui tem, né, a nossa microcirculação. De um lado nós temos as artérias, lembrando que as artérias, elas estão ricas em oxigênio, ricas em nutriente, então é ela que é responsável por nutrir os nossos tecidos, ela que escolhe, que determina qual tecido vai precisar de mais nutriente, qual tecido vai precisar de mais oxigênio e vai dosar isso. Do outro lado, nós temos as veias, as vênulas, que vão recolher tudo que não presta do nosso organismo para poder fazer a eliminação. Aqui está o tempo todo acontecendo, tá vendo? Então aqui, ó, filtração, aqui absorção, filtração, absorção. Então filtração é liberação de líquido, absorção puxa esse fluido, puxa esse líquido. Aqui tem as células, aqui as nossas células também, né, recebendo. Então no momento que esse fluido, que tudo isso passa aqui para o espaço intersticial, eles vão entrar agora nas nossas células através das membranas. E temos aqui o capilar linfático recolhendo todo o excedente dessas trocas aí gasosas, dessas trocas de nutrientes, de líquidos. Ela está recolhendo todo esse excedente. Essa aqui é a nossa microcirculação. Agora, vou voltar aqui um pouquinho porque eu esqueci algo muito importante para a gente poder falar. E aí já trazendo, né, esse link que eu acho importante a gente fazer. Muitas vezes a gente pensa, como eu já pensei, para que eu quero aprender isso? Para que eu vou aprender? Eu não vou usar isso. Ah, não quero, só quero saber assim, ó. Ah, tal aparelho serve para isso, isso e isso. Ó, tal protocolo para isso, isso e isso. Não tem um porquê aprender sobre microcirculação, não tem um porquê aprender. Mas a verdade, gente, é que a gente tem que aprender sim. E eu vou mostrar para vocês agora o porquê. O primeiro ponto, e aqui eu poderia falar 1000 pontos, porque como a gente viu, a microcirculação ela é base para todo o funcionamento do nosso corpo. Se a gente tiver um problema na microcirculação, se a nossa microcirculação não estiver funcionando, a gente morre, porque a gente não vai conseguir nem levar nutriente e oxigênio para os nossos tecidos e não vai conseguir eliminar aqueles restos, né, metabólicos, restos celulares que fazem mal. Então a gente morre. Então isso aqui é importantíssimo e eu poderia fazer vários links com a nossa atuação, mas eu vou fazer alguns. E o primeiro deles é com relação à carboxiterapia, certo? A carboxiterapia, o dióxido de carbono. Eu falei aqui que a concentração do oxigênio, que a concentração do oxigênio ela é maior no capilar. E quando eu tenho uma concentração maior, eu libero o oxigênio para o tecido. E o inverso também é verdadeiro. Então, o meu tecido, ele está rico em dióxido de carbono, porque ele possui mais dióxido de carbono do que o meu capilar. Então, se eu tenho mais dióxido de carbono aqui, esse capilar, ele vai pegar esse dióxido de carbono e vai liberar oxigênio. É o efeito Bohr, tá? O efeito Bohr, o que é o efeito Bohr? O efeito Bohr é a nossa hemoglobina, ela tem afinidade pelo
oxigênio, mas ela também tem afinidade pelo dióxido de carbono. A partir do momento em que eu estou em um meio ácido, a afinidade dessa hemoglobina, a hemoglobina é o que vai transportar o oxigênio pelo capilar, né, pelo sangue, ela faz ali a condução desse oxigênio. Então, se eu tenho um meio ácido, eu perco a afinidade, a hemoglobina ela vai perder a afinidade pelo oxigênio e aí ela começa a liberar o oxigênio para os tecidos. Quando eu faço a aplicação de carboxiterapia, eu aumento a concentração de dióxido de carbono no tecido. Ao aumentar a concentração de dióxido de carbono no tecido, o meu capilar ele vai tender a ter uma afinidade maior pelo dióxido de carbono do que pelo oxigênio. Então ele começa a pegar todo aquele gás carbônico que foi injetado e liberar o oxigênio. Por isso nós temos um aumento da oxigenação tecidual com a aplicação da carboxiterapia, certo? Então a microcirculação explica. Olha que interessante. Vamos lá para outro ponto interessante através dessa foto aqui. Primeiro de tudo é que quando a gente faz a drenagem linfática, eu falei que aqui a gente tem o quê? 3 litros excedentes aí que precisa ser recuperado e devolvido para a circulação sanguínea. Quando a gente faz a drenagem linfática, a gente melhora o sistema linfático. Então a gente faz com que o sistema linfático ele consiga reabsorver mais esses excedentes e liberar novamente, né? Fazer com que esse excedente ele volte para a circulação sanguínea. Então a gente potencializa isso. Outro ponto interessante é que se eu tenho um excedente de líquido aqui e o sistema linfático trabalhando de forma não tão eficiente, eu tenho um edema, que é o excesso de líquido intersticial. Se eu tenho um edema, eu comprometo as minhas células. Imagina que aqui ela está recebendo nutrientes e ela está liberando tudo que não presta. Mas se isso aqui ficar cheio de água, se isso aqui ficar cheio de toxinas, como é que é essa microcirculação, essa nutrição e essa oxigenação vai chegar nessa célula? Não vai chegar e aí a gente não vai ter resultado em nenhum procedimento estético. Porque quando a gente realiza os procedimentos estéticos, a gente faz o quê? Vai nutrir? Como é que esse nutriente vai chegar? Se eu tenho toxinas, eu tenho muito líquido, a célula está afastada do meu capilar. Então, tudo isso compromete. E aí a gente vem com os tratamentos estéticos fazendo a melhora também da microcirculação. Com a drenagem linfática e com os tratamentos detox. Então esses aí foram alguns pontos assim que eu fui falando aqui para vocês que vocês comecem a criar um link. Mas a gente poderia falar aqui de fibra ademageloide, que ia cair aqui na microcirculação também, que é um comprometimento, né? O fibra ademageloide é um comprometimento veno-linfático. Então eu tenho um comprometimento do sistema circulatório e também do sistema linfático. E por aí a gente ia, né? Mas a gente vai ver aí em outras aulas mais links para que vocês consigam entender isso melhor e perceberem que é importante a gente entender tudo o que acontece de forma microscópica, porque a gente vai conseguir resultados melhores, a gente vai conseguir também raciocinar melhor. Então, quando chega um cliente para a gente já tem tudo isso aqui na nossa cabeça, ó. Poxa, ela está com edema, então se ela está com edema, o líquido aqui nesse espaço intersticial está muito, a célula está afastada da microcirculação, o sistema linfático está comprometido, vamos fazer drenagem linfática. E aí a gente vai viajando, viajando mesmo, em todas as possibilidades que a gente tem e tudo que aquilo está prejudicando o organismo do nosso cliente e como a gente pode melhorar isso, certo? Então, toda aula é importante, eu espero que vocês acompanhem aí tudo, acreditem no meu sistema, porque eu não colocaria nada aqui que não fosse importante. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, coloca aqui para mim. Espero que tenha ficado aí claro e até as próximas aulas!
Beijos!